Olá, tudo bom, galera? Eu vou vir aqui hoje para iniciar uma série de vídeos com vocês sobre treinamento funcional em casa. Mas antes de começar a falar sobre exercícios, a gente precisa conversar sobre alguns pontos. Não adianta eu lançar um monte de exercícios na internet e fazendo aleatoriamente. Vai ser difícil eu ensinar toda uma metodologia, porque são anos de estudos para a gente chegar num ponto de performance com segurança. Mas eu vou passar os principais fatores que vocês precisam saber para estar tendo um bom resultado com segurança. Não adianta vocês quererem realizar um treinamento de força e ficar fazendo agachamento em cima de uma bola suíça, porque isso não vai te desenvolver força. A gente tem algumas estratégias, de repente, para estar treinando em casa, como a gente não consegue ter uma sobrecarga tão alta quando você chega num nível evolutivo, então às vezes a gente tem que alternar um pouquinho a estratégia. Se você tivesse condições de ter um outro equipamento, talvez seria melhor utilizar outra estratégia. Mas dentro de casa, às vezes a gente usa uma outra para se ter resultado. Mas então vamos começar falando como chegar ao sucesso fazendo um treinamento funcional em casa. A primeira coisa que você precisa ter é determinação. Se o programa for de você fazer 5 treinos por semana, vocês têm que ter a organização para se fazer 5 treinos por semana. Mas o sucesso da atividade física ela não está só dentro da execução. Você tem outros fatores que vão te ajudar a levar o seu objetivo, seja estético, seja esportivo, seja alto rendimento. Então, o que acontece? Você precisa atuar nos 3 pilares fundamentais, que é atividade física, descanso e alimentação. Se você falhar em qualquer um desses 3, a probabilidade de você obter sucesso será menor. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é organizar uma rotina. Senta, pega uma caneta, pega um papel, escreve a sua rotina. Desde a hora que você acorda, o que você vai fazer, o que você vai comer durante o dia, os seus horários de treinamento e o seu horário de descanso. O horário de descanso é muito importante. Então, quando eu trabalhava em academia, normalmente o pessoal chegava na sexta-feira, aquela galera que tinha o costume de ir 9 horas da noite, chegava lá às 6 horas. Aí eu já olhava e falava, ué, tem alguma coisa errada aqui, por que você está vindo mais cedo hoje? Aí a pessoa olhava para mim e falava, porque eu tenho uma festa para ir. A minha resposta era, então pega suas coisas, vai embora, descansa para sua festa, pois o seu resultado não vai vir aqui durante a execução da nossa série. Ela vai vir no seu descanso, porque a gente tem uma curva de rendimento. Então, quando você treina, você tende a perder energia, perder força. Aí o seu corpo ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, assimilar esse exercício e vai se preparar para o próximo estímulo. Então, você perde desempenho, o seu corpo volta para uma supercompensação, que a gente chama. Então, se você faz o quê? Treina, sua curva caiu. Se você não dá o descanso, você não volta para o seu estado normal e não obtém a supercompensação. A tendência é você ficar com a sua linha de desempenho abaixo. Então, em vez do seu desempenho subir, ele vai tender a cair. Por quê? Porque você está dando estímulos e não está dando recuperação. Então isso é muito importante vocês terem em consciência. Ok? Então agora vamos começar a falar um pouquinho sobre treinamento. Então eu já vi muitos treinamentos assim que às vezes eu dava aula de spinning e eu chegava na minha série. Aí eu fazia minha série, terminava, tomava banho. E aquela aluna que quando eu cheguei ela já estava fazendo o treino dela, quando eu terminei tudo, terminei a minha série, terminei meu banho, ela ainda estava treinando. Aí quando eu ia ver, ela estava fazendo uma série daquele dia com 30 séries. É muita coisa, gente. Para quem quer
Resultado de hipertrofia não se faz séries tão longas. Salomão, então quantas? Então, os estudos mostram que para se obter resultado, hoje em dia a gente pode ter treinamentos de 10 minutos, que são treinamentos aí que o pessoal chama de HIIT, que são treinamentos intervalados intensos, e você pode ter séries aí até 50 minutos, que é o quanto você tem de reserva de glicogênio. Passou disso, a sua performance vai cair, o seu resultado não vai ser satisfatório. Então o que eu recomendo? Séries de 10 a 50 minutos, pelos estudos. Quantas séries, Salomão? Isso pode variar aí de 4 séries, de repente, se for uma pessoa iniciante, eu vou passar alguns exercícios, vocês escolhem uma série de cada exercício na primeira semana. Porque você não precisa ficar todo quebrado durante a semana. A ideia é que você vai evoluindo, então você vai sentir a musculatura um dia ou outro, porque a musculação ela trabalha com processo inflamatório, ela trabalha com microlesões. Muito intensa, isso é um sinal que você passou do limite. Então isso não é um bom sinal. Você pode ter dores mais leves, naturais, não intensas. Então você pode fazer de 4 séries, eu recomendaria no máximo 24 séries, que daria aí 3 séries de 8 exercícios. Eu já prefiro trabalhar entre 18 e 21 séries. Para mim isso é um número ideal para a maioria dos objetivos. Então a gente já falou da duração e do número de séries. Outra coisa, o intervalo. Existem 2 tipos de treinamento. Esse treinamento pode ser metabólico ou ele pode ser tensional. O treinamento metabólico ele tende a trabalhar um volume maior de repetições. O tensional ele tende a trabalhar com mais carga. Então o metabólico, eu diria aí que você pode trabalhar com ele dependendo de 10 a 30, 50 repetições. O importante é você chegar na falha mecânica do músculo. E o tensional, eu colocaria aí que você pode trabalhar de 1 a 15 repetições. O importante, mais uma vez, é a falha mecânica. O que vai diferenciar realmente nesses 2 métodos? Para mim é basicamente um intervalo de descanso. Se você quer treinar força, os 2 a 5 minutos de descanso. Para quem quer desenvolver força. Para quem quer desenvolver hipertrofia, se fala muito no intervalo de 1 minuto. Na série metabólica, eu trabalharia aí talvez no circuito, nem colocando descanso. Você pode fazer um superset, como você vai estar em casa, o importante é a falha mecânica. Os estudos mostram, você quer resultado, não importa o número de séries. O importante é você chegar na fadiga, no limite da musculatura. Então, eu colocaria um intervalo de descanso para as metabólicas aí de 15 segundos a 1 minuto, ou fazer um circuito. Então, aqui a gente fecha basicamente essa ideia. Eu gostaria de falar antes sobre essas coisas com você, antes de a gente começar a falar sobre exercícios. Então é isso. Tempo de duração de um treino, número de séries, número de repetições e o intervalo de descanso. Então, um treino é formado basicamente por isso. É claro que o ideal, dependendo do seu objetivo, é você procurar um profissional capacitado. Então, porque a forma de se atuar no fitness não é a mesma forma de se atuar no alto desempenho. Então, às vezes o alto desempenho é importante você ter força, mas você não pode ter ganho de massa muscular, você não pode ter volume, você não pode ter o acréscimo de peso, porque isso pode prejudicar de repente. Então, isso tem que ser pensado. Então, é legal vocês procurarem um profissional capacitado quando vocês tiverem um objetivo muito específico. Ok? Então, esse é o primeiro vídeo de uma série que vai vir. O importante dos nossos treinos vocês vão estar vendo que é trabalhar com eficiência. Então eu vou focar muito em biomecânica, fisiologia e anatomia. Essa é a base.
Não adianta a gente ficar fazendo acrobacias, que pô, o treino é irado, galera, mas não é eficiente. O risco de vocês se machucarem é alto, entendeu? E vocês é melhor fazer do que não fazer nada. Mas o melhor é vocês fazerem uma atividade eficiente, concentrada e ganhar tempo. Hoje em dia, ninguém quer perder tempo na vida, não é verdade? Então, vamos trabalhar com eficiência e segurança. Beleza? Então aguardem o próximo vídeo que vai vir muita dica boa aí. Valeu, gente, até a próxima.